Bom, pessoal, então a gente estava resolvendo a equação de Bessel modificada. Vocês têm alguma dúvida nos passos? Porque é um dos primeiros, digamos, exemplos completos que a gente está fazendo do método de Frobenius. Então, se vocês tiverem ficado com dúvida em algum dos passos, é bom que a gente tente sanar agora. Não? Bom, lembra que a gente chegou então na resolução da série de recorrência, certo? A gente está fazendo alfa menos 1 sobre 2 mais 1. Vocês podem checar para mim se era isso aqui mesmo? E aqui 2 elevado 4 elevado a n e alfa mais n sobre 2 mais 1. N. Era assim? Era isso mesmo. Eu talvez tenha usado K aqui, ou em vez de N, eu usei N. Foi K, né? Deixa eu botar K para não confundir. Todo mundo entende, pelo menos, o significado dos símbolos aqui? Né? Então, esse é o fatorial crescente, é só uma maneira compacta de escrever aqueles produtórios que a gente viu que aparece toda vez que a gente resolve esses problemas de recorrência. Nós sabemos que as duas raízes, né, desse problema são α1 igual a ni e α2 igual a menos ni, porque a gente está considerando ni como uma constante positiva, certo? Então aqui nós ainda não fizemos a imposição que o alfa é uma das raízes, tá certo? A gente sabe que se a gente colocar o α1 como a raiz maior, isso aqui dá pra gente uma solução de Frobenius, e se a gente colocar a raiz menor, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu discuti com vocês como que a gente vai usar esse tipo de solução para resolver o caso 2A, que é o caso onde as raízes são repetidas, que nesse caso, aqui para essa equação, aconteceria caso ni fosse igual a 0, tá certo? Então eu mostrei para vocês que nesse caso o nosso polinômio inicial, π de lambda, é simplesmente lambda ao quadrado, certo? Lambda ao quadrado é claramente um polinômio de raízes repetidas, né? O zero desse polinômio acontece quando lambda é igual a zero e quando lambda é igual a zero, certo? Isso aqui está claro, pessoal? Eu estou só recapitulando aqui rapidamente. E eu mostrei para vocês que caso a gente encontre a solução da recorrência, mas que se a gente encontrar a solução da recorrência, mas a gente não impuser que alfa é igual a uma das raízes, então a função que a gente vai construir a partir disso vai ser uma função que não vai satisfazer a equação diferencial ordinária original, mas vai satisfazer uma equação diferencial não homogênea associada. Lembra que o lado direito vai ser alfa menos 2, né? Vai ser x elevado a alfa menos 2. Mas antes de a gente chegar lá, vamos construir a solução desse caso aqui. Vamos pegar esse B, né? Lembrar que BK é igual a A2K, certo? E aí como é que a gente faz para agora colocar isso na nossa solução original? Alguém propõe uma solução? Como é que a gente faz para a gente construir então a nossa solução y baseado nesse B que nós encontramos? Como é que é a nossa solução y? Como é que ela fica? Somatório. De AK XK. Certo? Opa, mais alfa. Essa aqui é a forma de Frobenius para um ponto singular regular x0 igual a 0. Certo? Alguma dúvida até aqui? Bom, mas agora a gente tem que substituir o A. Só que a gente sabe, né, uma das coisas que a gente encontrou aqui é que o A1 é igual a 0
E a fórmula de recursão mostrou para a gente que o A3 é proporcional ao A1, o A5 é proporcional ao A3 e assim por diante. Então, se A1 é igual a 0, A3 é igual a 0, A5 é igual a 0, A7 é igual a 0, e todos são a 0 a partir de então. Então, eu preciso fazer um truque e separar esse cara aqui em duas somatórias. Uma somatória par que começa de 0 e vai todos os pares, e uma somatória par que começa do 1 e vai todos os ímpares. Né? Porque se eu vou somando números pares no número ímpar, ele continua ímpar. Certo? Então, isso aqui fica assim. Y igual a soma de k indo de 0 até infinito. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar... Veja, se vocês ficarem confusos com isso, eu faço em mais passos, tá? A2k, x elevado a 2k mais alfa, mais A2k mais 1, x elevado a 2k mais 1 mais alfa. Todo mundo concorda que eu posso fazer isso? Eu só separei o somatório na parte par e na parte ímpar, tá certo? O importante é que aqui apareça a mesma coisa que apareceu aqui. Tá certo? Isso vale para qualquer tipo de múltiplo que tem aqui, tá? Se fosse 3, seria 3k, 3k, 3k mais 1, 3k mais 1, 3k mais 2, 3k mais 2. Se fosse 4, ia ser 4k, 4k mais 1, 4k mais 2, 4k mais 3. E você pode espalhar o seu somatório dessa forma assim. Para esse tipo de problema de Frobenius, fazer esse passo aqui é bastante simplificador, porque você pode já pegar e usar esse resultado aqui, né? Se você começa de 1 e soma o número par, vai ser 3, 5 e assim por diante. Então esse cara aqui tem que ser 0. Tem que ser 0, não, ali é 0. Certo? E sobra esse cara aqui. Mas agora eu sei que y vai ser igual a somatório de k indo de 0 para infinito. E eu vou substituir minha solução. Certo? Eu sei que A2k é bk, então posso substituir bk. Mas eu sei que b0 é a0. É só olhar para cá. B0 é igual a 0. Então eu já deixo o A0 aqui. Deixa eu botar ele para cá, fica melhor. O A0 aqui, somatório de k de 0 a infinito. Aí eu já substituo aqui, vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu começar do jeito simples. Mais alfa dividido por 4 elevado a k. E aqui vai ficar assim. Alfa sobre 2 mais 1k. E aqui vai ficar alfa mais ni sobre 2 mais 1 elevado a k. Certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Ok? Então, se eu realizar essa soma aqui, eu tenho um y que não satisfaz a equação. Certo? O que o y vai satisfazer? Né? Se eu pegar aqui e construir minha equação, que é y. Eu vou chamar esse cara aqui, pessoal, só para ficar claro, é um y de alfa e x, certo? Porque o alfa está em aberto. Então, se eu colocar aqui duas linhas de alfa x mais y' sobre x de alfa x menos 1 mais ni quadrado sobre x2 y de alfa x. Quanto que dá aqui o lado direito, pessoal? Isso é muito importante que vocês lembrem. Π de alfa, dava o polinômio inicial, A0 vezes x elevado a alfa menos 2. Todo mundo lembra disso? Quando a gente reescreveu o somatório, né, quando a gente substitui a fórmula de Frobenius nessa equação aqui, a gente vai ter um somatório
de m, indo de 0 a infinito, e dentro desse somatório de m tem todas as potências, né, de alfa mais m menos 2. Lembrem? E se a gente resolve a série de recorrência e obtém esse cara aqui e substitui a série de recorrência, a gente está zerando todos os termos para M1, M2, M3, M4, M maior que 0. Certo? Mas como a gente não escolheu que o polinômio indicial é igual a 0, então o primeiro termo desse somatório sobrevive. Certo? Foi essencialmente o que a gente mostrou na aula passada para encontrar a solução do caso 2A. Isso está claro, pessoal? Ok, então essa função y satisfaz quase a equação que eu quero. A gente sabe que ela vai satisfazer essa equação aqui quando ela for uma função livre de alfa. A gente sabe que o polinômio indicial é simplesmente dado por lambda ao quadrado, ou melhor, para um ni qualquer, ela vai ser, né, isso aqui é só para o ni particular aqui, um ni qualquer vai ser lambda menos ni. Deixa eu apagar isso aqui. E lambda mais ni. Né? São as duas raízes do polinômio indicial que a gente viu lá atrás. Isso aqui é só o caso especial, né? É o caso 2A. Certo? Bom, agora a gente pode dar um nome para esse negócio aqui. Tá certo? É importante dar um nome porque praticamente todas as equações que a gente vai ver, elas são de tal forma que elas podem ser escritas em termos dessas funções aqui. Então veja, quando as pessoas começaram a resolver esses problemas, vocês veem que aparecer esses fatoriais crescentes parece ser um negócio bastante geral dessa metodologia, certo? E por causa disso, o próprio fatorial crescente foi definido, porque ele aparece regularmente, então como esse símbolo aparece sempre, a gente dá um nome para ele, para simplificar a nossa vida. Agora, quando a gente tem somatórios de coisas com fatorial crescente, a gente acaba também dando um nome para essa coisa, tá certo? Então, a gente vai dar, eu vou dizer o nome desse negócio aqui para vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai colocar um k fatorial aqui, vou multiplicar um k fatorial aqui, tá certo? E vou botar um k fatorial aqui, só que eu vou botar diferente, eu vou botar assim, fatorial crescente 1k. Todo mundo lembra que fatorial crescente de 1 é igual a fatorial? Tá joia. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou fazer o seguinte, meu y de alfa e x vai ser igual a... Aí eu tenho um a0 aqui, tá certo? Eu pego o meu x elevado a alfa e coloco de fora, tá certo? Eu tiro do somatório, porque não tem nenhum k envolvido no x elevado a alfa, né? Boto ele para fora. E agora eu vou ter assim, somatório de k indo de 0 até infinito. E vou ter 1 fatorial crescente k dividido por alfa menos ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente k, alfa mais ni sobre 2 mais 1 fatorial crescente k, certo? Vezes, eu tenho esse 4 aqui que eu vou botar com 2 ao quadrado, então vai ficar assim, x sobre 2 elevado a 2k. Todo mundo concorda? Isso aqui é x elevado a 2k, isso aqui é 2 elevado a 2k. Eu só botei junto para ficar assim bonitinho, certo? Isso. A diferença da Bessel ou da Bessel modificada vai ser justamente no sinal desse cara aqui. No caso da Bessel normal vai ter um sinal alternante aqui que complica a soma dessa série, mas pra gente aqui é meio que irrelevante, certo? E além disso eu tenho 1 sobre k fatorial, certo? Por que eu escrevi nesse formato especial? Porque esse é o formato que a gente chama das hipergeométricas, certo? Essas séries hipergeométricas são séries caracterizadas assim, ó. Eu tenho alguma coisa com uma potência, eu tenho um fatorial e eu tenho um monte de fatoriais crescentes aqui, tá certo?
eu conto quantos fatoriais crescentes eu tenho no numerador e quantos eu tenho no denominador. Aqui eu tenho um fatorial crescente aqui e aqui eu tenho 2 embaixo, certo? Então isso aqui é o que a gente vai chamar de uma 1F2, certo? Isso aqui tudo, deixa eu botar aqui embaixo para ficar melhor. Isso aqui é uma 1F2, caracterizada pelo quê? 1, ponto e vírgula, que é esse cara aqui. Aqui eu vou ter alfa menos ni sobre 2 mais 1, vírgula, alfa mais ni sobre 2 mais 1, ponto e vírgula, aqui vai ser x ao quadrado sobre 4. Certo? Essa soma tem esse nome, tá? Isso é um nome, é um rótulo, tá? Não é uma coisa nova. Mas como eu falei para vocês, esse tipo de função foi estudada tanto, que as pessoas conhecem tantas propriedades dessas funções, que é interessante que vocês conheçam o nome delas. Porque se um dia vocês precisarem de alguma propriedade, vocês sabem que vocês podem procurar a função 1F2, e aí vocês vão encontrar as hipergeométricas desse tipo, e vão ter um conjunto enorme de propriedades e características. Se vocês quiserem calcular isso numericamente, por exemplo, tem bibliotecas especializadas para calcular funções hipergeométricas, tá? Claro que aqui a gente está falando da 1F2, mas a gente poderia ter a NFM, certo? Poderia ter um número grande de fatoriais crescentes aqui em cima e embaixo, certo? As funções úteis na física acabam sendo tipo 2F0, 0F2, 1F1, 0F1, não vai muito além disso, tá? Mas é bom conhecê-las porque, como eu falei para vocês, tem uma série de propriedades. Algumas coisas interessantes desse tipo de função é o seguinte: você vê que tem um certo número de fatoriais crescentes aqui. Se você tiver muito mais fatorial crescente no numerador do que no denominador, essas funções vão ter dificuldade de convergência, tá certo? Agora, se você tiver mais fatorial crescente no denominador do que no numerador, é o contrário, ela converge mais facilmente, tá certo? Mas é isso. Mas esse aqui é o caso geral, tá? O que acontece com a minha y, aqui, ó, se eu escrevo ela assim, ni, que é a raiz maior, né, de x. Como que ela vai ficar? Vai ficar assim, a0, x elevado a ni, certo? E aqui, qual a hipergeométrica que vai entrar? O que vocês acham? Quando eu botar o meu alfa igual a ni. Aqui vai ficar fatorial crescente de 1. Só que aqui é fatorial crescente de 1. E esses dois se cortam. Então vocês vejam que essas funções elas se transformam entre si. Tá certo? Então isso aqui vai se transformar numa 0F1. Porque agora não tem mais nenhum fatorial crescente no numerador e só um fatorial crescente no denominador. Certo? E o fatorial crescente do denominador. Então, alguns lugares botam ponto e vírgula vazio só para dizer que não tem nada aqui, porque é 0, tá certo? Ou aqui embaixo vai ficar como? Vai ficar ni mais 1, né? Ponto e vírgula, x ao quadrado sobre 4. Certo? E essa aqui, a menos de um fator de normalização, é o que a gente chama de função de Bessel modificada do tipo I. Certo? Geralmente chama de I ni de x. Tá certo? E, bom, como eu falei para vocês, essa aqui é a constante livre, que é justamente o que serve para a gente escolher as condições iniciais para esse problema aqui. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Ela é modificada porque a gente tem um sinal diferente aqui. Se você olhar para a nossa equação original, aqui, para essa equação aqui, o que acontece se eu faço x em ix? Ou se você preferir, você pode escrever x igual a i vezes y. Y é horrível, né? Vamos pegar z. I vezes z. Né? Então isso aqui, ó, vai ficar com... Esse cara aqui é a derivada. Se eu trocar a derivada de x para a derivada de z, vai aparecer um sinal de menos aqui.
Aqui vai aparecer um sinal de menos também, porque tem o i que vai vir da derivada e o i que vai vir da troca daqui. Aqui vai ficar um sinal de menos também, porque tem o x ao quadrado, então vai ficar i ao quadrado vai dar menos 1. Então vai trocar basicamente o sinal desse negócio aqui. Tá certo? Quando você trocar esse sinal, se você resolver esse mesmo problema de novo, em vez de aparecer x ao quadrado sobre 4, vai aparecer menos x ao quadrado sobre 4. Aí você pode se perguntar, bom, mas e daí, né? Onde é que eu posso conectar isso para ter uma intuição do que está acontecendo? O que acontece se você pega a série do seno? Como é que é a série do seno de x? X, né? Menos x ao cubo sobre 3 fatorial e assim por diante. Né? Se quiser continuar aqui, x à quinta sobre 5 fatorial, peraí, o sinal é assim mesmo? Estou fazendo uma besteira. Isso, tem que ser assim mesmo. Bom, o que acontece com o meu seno se eu faço assim, ó? Seno de i vezes x. Vai ficar i vezes x. Aqui vai ficar como? É o cubo, né? Então, um i vai sobrar. Então, eu posso botar esse i em evidência. Mas o outro par de i's aqui vai dar ao quadrado, vai dar negativo, vai ficar juntar com esse cara que vai ficar mais. X ao cubo sobre 3 fatorial. Aqui já está positivo. Um i sobra, porque é ímpar. Aí eu vou ter i ao quadrado vezes i ao quadrado, mas aí dá menos 1 vezes menos 1, que é 1, então não troca o sinal. Aqui vai ficar mais 5, ó, x à quinta sobre 5. E aqui continua todo mundo positivo. Isso aqui é o que, pessoal? Isso. I seno hiperbólico de x. E a mesma coisa acontece com cosseno hiperbólico, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é que em algumas situações você vai ter problemas exponenciais que vão ser crescentes e decrescentes, que vão ser em termos de senos e cossenos hiperbólicos, e a modificação na equação te leva ao caso oscilatório. Então, as funções de Bessel originais, que vão ter um menos aqui, elas vão ser oscilatórias, elas vão ter um período que não é oscilatório, depois elas oscilam, e as modificadas não. As modificadas estão associadas a essa situação hiperbólica aqui. Uma situação que eu trabalhei com esses caras modificados é quando você trabalha com uma função de onda com uma barreira, e aí quando você escreve uma função de onda gaussiana próxima dessa barreira, você tem que escrever em termos de uma função modificada de Bessel. Por que exatamente eu não sei, mas é a função que resolve a equação de Schrödinger perto da barreira. Ok? Bom, agora vamos voltar e ver o caso 2A de novo, né? Que é esse caso aqui. Então, o que a gente pode fazer, pessoal, para encontrar o caso 2A? Deixa eu apagar tudo, eu escrevo. Né? Aqui a gente pegou uma das soluções, né? E agora, digamos que a gente esteja trabalhando no caso n igual a 0. O que eu preciso fazer no caso n igual a 0? Bom, eu já posso substituir aqui o n igual a 0. Tá? Eu vou ter basicamente uma coisa com fatorial ao quadrado aqui. Então ela vai ser parecida com uma exponencial, mas vai ter um fatorial ao quadrado. Né? Então ela converge provavelmente mais rápido. Mas e se eu quiser encontrar a segunda solução? O que eu posso fazer? Qual era como é que se diz? O procedimento geral que eu falei para vocês? Quando minha raiz é repetida, significa que esse cara aqui vai ser do tipo π de lambda, vai ser uma coisa assim, lambda menos alfa 1 ao quadrado, certo? Uma raiz repetida, o polinômio pode ser sempre escrito daquela forma, certo? No nosso caso em particular, aqui é simplesmente lambda menos 0 ao quadrado. Certo? Mas em geral é lambda menos alfa 1 ao quadrado, para raízes repetidas. Eu sei que π
de alfa 1 é igual a zero. Mas eu também sei que dπ de alfa vai ser igual, desculpa, dπ de lambda vai ser igual, se eu deixar o alfa 1 aqui para não confundir vocês, vai ficar assim, 2 vezes lambda menos alfa 1, no caso da raiz repetida, certo? Ou seja, se eu calculo dπ de lambda e digo que lambda é igual a alfa 1, isso também é zero. Tá certo? Então, esse é o grande truque da raiz repetida, tá certo? Quando a raiz é repetida, eu posso calcular a derivada da minha função, pensando nela como uma função suave de alfa e x, eu derivo em relação a alfa agora. Derivando em relação a alfa, eu olho para o lado direito dessa equação aqui, ó, a derivada vai atuar aqui. Só que veja, quando eu tomar o lado direito todo em alfa igual a alfa 1, a derivada aqui, quando atuar aqui, vai dar zero ainda por causa daquilo que eu acabei de mostrar. Quando a derivada atuar aqui, vai dar um log de x, mas esse cara está multiplicando o log de x. E quando eu tomar em alfa igual a alfa 1, vai dar zero de novo. Tá certo? Então, se eu calculo a derivada total dessa equação aqui, em relação a alfa, e depois tomo a equação inteira igual a alfa 1, eu vou ter a solução da minha homogênea. Tá certo? Ou seja, eu vou encontrar isso aqui. dy de alfa, eu vou botar assim, só alfa 1, duas linhas, mais 1 sobre x dy de alfa 1 linha, mais menos 1 mais ni quadrado sobre x quadrado dy de alfa 1 igual a zero. Certo? Ou seja, isso aqui vai ser uma segunda solução do meu problema. Todo mundo entende isso aqui? Por que isso aqui vai ser uma segunda solução? Claro que eu preciso provar que elas são linearmente independentes, tá certo? Mas em princípio eu tenho uma outra maneira de obter uma solução também. Ok? Então, ao invés de escrever como uma soma de x elevado a k mais alfa, eu posso ir direto ali e receber tudo ali como uma derivada de alfa? Isso. Mas é isso que eu ia mostrar agora. Na verdade, você tem que voltar para cá e pensar no que vai acontecer aqui, ó. Tá? Porque agora você já sabe que se você derivar a função y em relação a alfa, ela vai te dar uma solução. Mas agora você precisa derivar para ver o que acontece. Tá certo? A dificuldade aqui é que quando você derivar em relação a alfa aqui, o que vai acontecer? Esse lado essa parte vai ficar simples. Ó. A gente sabe que y de 0 e x é o que a gente chama de solução 1. Tá? Se eu calculo dy de alfa e tomo alfa igual a zero, o que eu vou ter? Para ni igual a zero, né? O que eu vou ter como primeira parte aqui quando eu calcular a derivada? Quanto é que é a derivada de x elevado a alfa em relação a alfa? Alfa x elevado a alfa menos 1. Eu estou derivando em relação a alfa, não em relação a x. Exatamente, vai dar log de x. Então, eu vou ter a regra de Leibniz, eu vou ter a derivada desse vezes isso tudo, depois eu vou ter a derivada desses caras aqui, papapá, né? Mas vamos começar com esse cara aqui. Pela regra de Leibniz eu tenho a derivada disso vezes isso. Mas a derivada desse cara aqui é basicamente pegar essa mesma função e multiplicar por log de x, certo? E depois eu vou tomar alfa igual a zero. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Logaritmo natural de x vezes y1 de x, mais alguma coisa. Vocês concordam com isso? Vocês entendem o que eu fiz?
Agora, o que a gente precisa fazer para completar isso? A gente precisa conhecer a derivada desses caras aqui, certo? A derivada desses caras, como é que fica um negócio desse aqui, né? Vamos escrever aqui, vai ficar assim. Alfa sobre... unir é igual a zero, então fica alfa sobre 2 mais 1, fatorial crescente k, vai ser igual a alfa sobre 2 mais 1, alfa sobre 2 mais 2, e assim por diante, certo? Só peguei esse, desculpa. Isso, unir igual a zero, vai ficar esses caras aqui. Eu tenho um cara desse aqui no denominador. O que acontece quando eu calculo a derivada? Vamos escrever aqui. T de alfa de 1 sobre alfa sobre 2 mais 1, alfa sobre 2 mais 2, alfa sobre 2 mais 3 e assim por diante. Quanto é que dá isso aqui? Pela regra de Leibniz vai dar derivada desse vezes o resto, mais, né, a derivada desse vezes o resto e assim por diante. Mas toda vez que eu tomar uma derivada desse cara aqui, ó, vai cair um fator de meio, vai cair um fator de menos 1 e esse cara aqui vai ficar ao quadrado aqui no denominador, certo? Mas isso aqui vai ser a mesma coisa do seguinte, ó, vai ficar... Dá um segundo, vai ficar menos 1 meio em relação a esse cara aqui, né? E aí aqui continua a mesma coisa, certo? Mais, depois a derivada desse aqui vezes os outros. Então vocês vão ver que vão aparecendo esses termos, eles vão subindo aqui. Se aqui fosse um pouco mais complicado, a gente ia ter termos diferentes somados aqui, tá certo? Essas funções, elas estão associadas ao que a gente chama de funções harmônicas, que são mais, ou de logarítmicas, que são bem mais complicadas, que a gente não precisa entrar no detalhe aqui, tá certo? Então, eu não vou pedir para vocês resolverem esse nível de complexidade na prova, ou até lista de exercício, talvez eu passe uma coisa ou outra para vocês terem uma primeira visão dessas funções, tá? Mas essa é a ideia. Você precisa derivar esse termo aqui, então você sempre começa com uma função assim, tá certo? Mais uma coisa do tipo A0, x elevado a alfa, e a derivada em relação a alfa de uma hipergeométrica aqui. Então vai ser a derivada da 1 F2. Tá certo? E a derivada dessas hipergeométricas, como elas não têm mais nenhuma potência de alfa, né, por definição aqui, isso aqui depois fica zero, né, fica só a zero. Como não tem nenhuma potência de alfa no x aqui, não tem mais nenhum termo de logaritmo que vem daqui. Então, basicamente, o que a derivada do alfa vai fazer aqui, depois tomando alfa igual a zero, é transformar esses fatoriais crescentes nessas funções harmônicas complicadas aqui. Certo? Ok? E, então, isso aqui dá pra gente duas soluções para o nosso problema quando a gente tem raízes repetidas. Tá certo? Essa é a técnica geral para se calcular soluções via método de Frobenius, né, que começa com uma raiz repetida. Então, uma das soluções vai ser essa aqui, e a segunda solução ela sempre vai ter essa cara, log de x vezes a solução 1, mais uma solução que vem com essas funções complicadas que eu falei para vocês. Tá certo? Então, dos casos alternativos, esse é o mais simples, tá? A coisa mais simples que pode acontecer é o caso em que as duas raízes não são repetidas e não diferem por um número inteiro positivo. A segunda coisa mais simples que pode acontecer é você ter uma raiz repetida aqui, tá certo? Aí a gente tem que ir para o terceiro caso mais complicado. Alguma questão em relação a isso? Funções que são analíticas são chamadas de funções harmônicas, porque elas satisfazem naturalmente uma certa equação. Essas são as mesmas funções harmônicas ou é outra? Não, não. É porque no caso das funções harmônicas, em geral, são funções que satisfazem coisas do tipo assim, ó.
E aí, no caso, as funções analíticas são as funções harmônicas em duas dimensões. Né? Então, funções harmônicas em duas dimensões, elas satisfazem coisas assim. Provavelmente você viu a questão da derivada parcial comutando, alguma coisa assim, né? Em relação, se você escreve z como x mais iy, né? E faz uma coisa bidimensional. Mas, aí tem as funções harmônicas em 2 e 3 dimensões. Aí, em 3 dimensões vão ser super interessantes também, porque as funções harmônicas em 3 dimensões são as funções que você vai usar muito no eletromagnetismo, que é basicamente quem vai te dar o campo elétrico no espaço, na ausência de carga, tá certo? Então, as funções harmônicas são bastante complicadas, talvez eu esteja, peraí, não é harmônica mesmo? É porque a gente, às vezes, em matemática, usa o mesmo termo para várias coisas. Deixa eu ver se estou lembrando errado. Talvez seja tipo série harmônica, uma coisa assim. Quer ver? Tá associado à série harmônica mesmo, não a funções harmônicas. Beleza. Bom, então vamos passar para o próximo caso. A gente vai usar a função de Bessel como protótipo desse segundo caso também, tá? Bom, a gente viu que o caso 2, uma segunda coisa pode acontecer, que é o caso 2b, né? Em que a gente tem, no caso 2b, em que α1 menos α2 é igual a um certo n que pertence ao z positivo, né? Ou seja, n é maior que zero em um inteiro, ok? O que pode acontecer nesse caso, pessoal? Vocês lembram a bifurcação que acontece aqui? Tem o caso I e o caso II, né? Então, a gente tem aqui o caso I. No caso I, a gente vai ter α2 mais n a n igual a menos somatório de n igual a zero até n menos 1 de P n menos n, alfa mais n, isso, mais Q n menos n, e aqui a n, certo? O caso I é um caso que esse cara, a gente sabe que vai ser igual a alfa 1, né, esse pedacinho aqui, e portanto isso aqui vai ser zero. É outro caso complicado. Né? As duas raízes diferem por número inteiro, então se eu começar na raiz menor, uma hora eu vou somar o inteiro correto, isso aqui vai dar zero. E esse cara aqui não é zero. Tá? Esse é o terceiro caso mais complicado que eu falei. Mas antes de falar dele, vamos falar de uma outra possibilidade, que é essa aqui, ó. Que ela diz pra gente da situação em que π, mesma coisa, α2 mais n, né? A n, isso aqui vai ser α1 e, portanto, vai ser zero, mas, por alguma razão, aqui vai ser tal n menos 1, pn menos n, alfa mais n, mais q n menos n, a n, isso aqui também é zero. Então, automaticamente, esse cara e esse cara aqui vão ser zero para esse valor de n. Então, você não precisa se preocupar em resolver para n, ele vai virar mais uma constante livre do seu problema, tá certo? E aí você já tem a segunda solução também com a raiz menor, certo? Então, a última dificuldade é só resolver esse caso aqui. Porque se você não resolve esse caso aqui, você não consegue encontrar o AN para o N maiúsculo aqui. Então, basicamente, você não tem a solução ainda para a segunda raiz. Você precisa fazer algum truque para encontrar a segunda solução que estaria associada à segunda raiz. Isso aqui está claro, pessoal?
No caso das funções de Bessel, a gente sabe o seguinte. Alfa1 é igual a ni e alfa2 é igual a menos ni. Certo? E a gente sabe então que alfa1 menos alfa2, que é o nosso n maiúsculo, né? Alfa2 vai ser basicamente 2ni igual a n. Certo? Então a gente vai ter essa problemática do caso 2b para as funções de Bessel quando ni for igual a um número inteiro positivo sobre 2. Certo? Bom, quando que isso aqui pode, assim, de que forma isso pode acontecer, né? A gente pode ter o caso em que n é par, então o meu ni vai ser um número inteiro, né? Mas eu vou ter o caso também do meu n ímpar, em que o meu ni vai ser um semi-inteiro. Certo? O que vai acontecer nessas duas situações? O que vocês acham? Onde é que a gente precisa olhar para ver o que vai acontecer? Vocês lembram o que aconteceu na função de Bessel para essa expressão aqui, que a gente fez na aula passada? Né? A gente encontrou o seguinte, para a função de Bessel, π é alfa mais m, a m vai ser igual, aí tem assim, o menos, que é aquele menos que já tinha ali, aí lembra, o p aqui é sempre maior que 1, então esse termo aqui é 0, e esse cara só sobrevive quando quando isso aqui, né, o índice do Q foi igual a 2. Lembra que o Q2 é igual a menos 1? Quando a gente fez a expansão do Q? Então, só sobrevive aqui. Então, esse cara aqui fica como, pessoal? Aqui fica mais. Né? Eu estou fazendo rápido porque a gente já fez na aula passada, mas se vocês quiserem eu posso fazer mais devagar. E aí, o que acontece ali? Como é que vai ficar o meu AM aqui? Ó? Aqui eu fiz... Deixa eu ver se eu fiz errado. Não, tá certinho. Vai ficar como? M menos 2. Certo? E da primeira, do M igual a 1, a gente tira aqui A1 é igual a 0. Todo mundo lembra disso aqui? É onde a gente começou para fazer a construção da nossa solução da função de Bessel. Certo? E aí, o que vai acontecer agora nesse caso 2b aqui? O que vocês acham? Eu vou ter π, eu posso botar minha raiz menor, que vai ser menos ni, mais m, certo? E aqui vai ser AM igual a m menos 2, certo? Agora, se o meu m for igual a n maiúsculo, vai ficar assim, π menos ni mais n maiúsculo, a n maiúsculo, igual a n maiúsculo menos 2, certo? Bom, mas eu sei que isso aqui, por definição, é ni, então esse cara aqui vai ser 0, certo? Porque é uma das raízes, e aqui eu vou ter o quê? A, n. N é 2ni. 2ni. Igual a 2ni menos 2. Certo? Bom, o que acontece se 2ni for um número ímpar? Não, se 2ni for um número ímpar, significa que eu vou ter tipo, sei lá, 7 associado com 5, porque o ímpar menos 2. Né? Só que eu sei que A1 é igual a 0.
Então, se eu tiver com sorte, eu tenho 2ni como um número ímpar, então eu vou cair nesse caso aqui, ó, em que os dois lados são zero automaticamente. Tá certo? Então eu posso deixar o meu AN maiúsculo, como uma constante livre. Eu tinha o A0, agora tenho o A0 e o AN como constante livre e meu problema está resolvido. Eu tenho uma segunda solução. Tá certo? Agora, e se o meu 2ni não for um número ímpar? Se 2ni for um número par? Ou seja, se o meu ni for um número inteiro, isso aqui sempre vai ser par. Certo? Então, para ni inteiro, eu sempre vou ter problema aqui. Porque os pares não vão ter o lado direito igual a zero automaticamente. Eu vou ter que fazer o caso 2bi, que é o caso mais complicado, que é o caso que a gente vai ver como resolver agora. Tá certo? E isso fecha essa parte mais mecânica de resolução de Frobenius e a gente vai começar a aplicar em casos mais interessantes. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Então eu apresentei para vocês o caso 1, o caso 2A, o caso 2B e a bifurcação do caso 2B. Mostrei um exemplo onde o caso 2B é o caso mais simples, tá certo? E agora a gente vai atacar a última fronteira aqui do método de Frobenius, certo? E aí, o que vocês acham que a gente pode fazer para resolver esse cara? Como é que a gente pode lidar com esse problema? Com esse aqui. Alguma ideia? É mais ou menos essa a ideia. Basicamente o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode ignorar essa expressão aqui, deixar esse cara livre e simplesmente continuar resolvendo a série de recursão dali para frente, certo? O que acontece nesse caso? Como é que fica o nosso lado direito? O que vocês acham? Né? Deixa eu escrever esquematicamente aqui de novo. Então a gente tem o nosso y de alfa e x, né? Esse y de alfa e x, ele vai ser um somatório, aí eu vou escrever o n indo de 0 até infinito, e aqui vai ser assim, o an de alfa, que está em aberto, que é aquele caso que a gente estava olhando para cá, x menos x0 elevado a alfa mais n mais alfa, certo? Se eu coloco isso aqui na nossa equação, o que vai acontecer? A gente já viu, né? Se a gente coloca isso na equação, vai ficar assim. LP de y vai ser igual a π alfa a 0 x menos x0 elevado a alfa menos 2. Que foi o que eu tinha acabado de escrever antes, tá certo? Isso aqui é só o operador diferencial, que agora, nesse caso, nada mais é do que LPY é y, duas linhas, mais P1, y' mais P0, y, se você preferir, P redondo, x menos x0 é só, e aqui é o Q dividido por x menos x0 ao quadrado. Tá certo? Bom, o que eu posso fazer com isso aqui? O que vocês acham? Espera um pouquinho. Isso aqui eu já tinha feito. Eu estava na página errada. Desculpa. Isso. E aí?
Se eu tento fazer a mesma coisa que eu tinha feito antes, eu pego a primeira solução que eu consigo encontrar, porque não tem nenhuma dificuldade dessa aqui, e calculo a derivada e tomo ela igual a zero. O que eu encontro? Se eu pego essa expressão agora, derivo ela em relação a alfa e tomo ela na raiz alfa 1. O que a gente vai obter? Não, né? Porque, vamos lá, olha o que vai acontecer. Eu pego esse cara aqui, LP, atuando em dy d alfa em alfa 1, né? Isso aqui vai ser solução se o lado direito for zero. Mas quando eu derivar agora o lado direito, vai ser assim, ó. A derivada tua aqui dá o termo de log. Aí quando eu tomar em alfa 1, esse cara dá zero. Mas agora eu vou ter dπ d alfa tomado em alfa 1, mas a raiz não é mais repetida. Então, esse termo aqui não é igual a zero. Isso aqui é diferente de zero. Porque o que a gente tinha usado é que a raiz repetida, quando a gente derivava o polinômio em relação a alfa, ela continuava sendo raiz do polinômio derivado. Mas agora ela não é mais raiz. Né? A gente sabe que π de alfa vai ser igual a alfa menos alfa 1 e alfa menos alfa 2. Certo? Quando eu derivar esse negócio em relação a alfa, deixa eu escrever para cá. Como é que vai ficar a nossa derivada ali? Quanto é que é a derivada disso aqui em relação a alfa? Bem simples, né, pessoal? dπ d alfa vai ser igual a alfa menos alfa 1 mais alfa menos alfa 2. Todo mundo concorda, né? A derivada desse vezes esse, a derivada desse vezes esse. Certo? Mas quando eu tomar esse cara aqui em alfa 1, aqui vai ficar alfa 1 menos alfa 1, e aqui alfa 1 menos alfa 2, que é n. Certo? Então, o nosso lado direito vai ficar assim, né? Eu vou ter LP atuando em dy d alfa, alfa 1, vai ser igual a n a 0, x menos x0, alfa 1 mais menos 2. Certo? Só que eu sei que alfa 1 menos alfa 2 é igual a n. Então, alfa 1 é igual a n mais alfa 2. Então, aqui, ó, é alfa 2 mais n menos 2. E esse é o grande pulo do gato. Aqui a gente vê que a potência que aparece aqui é a potência que multiplica quem? O nosso termo problemático. Cadê? Eu apaguei o termo problemático. Poxa, peraí. Deixa eu escrever de novo aqui, só para a gente ter como referência. Só um segundo. O nosso termo problemático é esse aqui, ó. Eu tenho meu LP atuando em Y, ele vai ser somatório de m indo de 0 até infinito. Aí aqui vai ficar, deixa eu ver, π alfa mais m a n mais, vai caber? Acho que vai, né? Soma de k, só ver qual que eu usei, isso, de 0 até m menos 1, p m menos k, alfa mais k, mais que m menos k, droga,
Não mas é que não vai ter espaço para botar a potência aqui. Tá? É x menos x0 elevado, aí a gente tem aqui m mais alfa menos 2. É isso que importa, tá? Na verdade, vou botar aqui x menos x0, m mais alfa menos 2. Ok? O que vai acontecer aqui no termo problemático? O termo problemático, nessa soma, é quando esse meu m aqui for n maiúsculo. Quando esse cara for n maiúsculo, vai ser alfa 1 mais n, aqui. Mas o mais importante é que isso aqui vai ser, alfa 2 mais n. Isso, alfa 2 mais n. Se eu começo na raiz alfa 2, eu vou somando, tá? O problema é que quando eu somar n maiúsculo na alfa 2, ela vai me dar alfa 1, em que esse termo aqui é 0. Mas a potência que está sobrando aqui é alfa 2 mais n maiúsculo menos 2. Tá certo? Então, se eu simplesmente falo, tá bom, esse cara aqui deu 0, eu não consigo encontrar quem é n maiúsculo, porque esse cara não me dá uma equação para n maiúsculo. Se eu ignorar isso, eu vou ter sobrando na minha série um termo com essa potência aqui. Certo? E por que é importante a gente checar que a potência aqui vai ser justamente, alfa 2 mais n menos 2? Porque se a gente repete essa brincadeira aqui, a gente obtém essa potência aqui de novo. Tá certo? Tá claro o que está acontecendo? Primeira coisa, começamos com a raiz alfa 1, deu tudo certo. Aí a gente tenta começar com a raiz alfa 2. Aí a gente olha para o nosso operador diferencial aqui. Beleza, eu comecei com a alfa 2. Alfa 2 é a raiz do polinômio indicial. Então, para m igual a 0, já deu 0. Porque quando eu botar m igual a 0, vai ser alfa 2 mais 0 aqui, é raiz. Aí eu começo a resolver minha série resolver esse negócio iterativamente. Encontro o A2, o A3, o A4, o A5. Aí eu vou aumentando o meu m aqui. Só que uma hora o meu m vai ser igual a n maiúsculo. Na hora que ele for n maiúsculo, esse termo aqui é 0. Porque vai dar alfa 1 aqui. Aí eu falo, bom, agora eu estou ferrado, porque eu não consigo mais encontrar quem é o meu AN em termos de coisas aqui. Tá certo? Mas se eu ignorar esse problema e continuar resolvendo dali para frente, ou seja, eu posso ignorar isso e passar para o nzão mais 1. O nzão mais 1 vai ficar em termos de todos os outros que eu já tinha resolvido e o meu n que eu não sei quem é, que eu vou deixar livre. Eu encontro o ANzão mais 2, o ANzão mais 3, o ANzão mais 4 e vou continuando resolvendo até o infinito, porque agora não tem mais outra raiz para me atrapalhar. Então, o que vai sobrar aqui, quando eu deixar esse cara em aberto, é um termo proporcional a ele. Certo? E o termo proporcional a ele tem uma potência muito especial, que é x menos x0 elevado a alfa 2 mais n, que é alfa 1, menos 2. Só que eu consigo encontrar uma outra equação, uma outra função, cujo a ação do operador diferencial sobre ela também dá a mesma potência aqui. Certo? Então, se eu faço isso aqui, LP, tá? Em y, alfa 2 e x, mas quando eu boto o alfa 2 aqui, eu tenho que deixar o meu AN em aberto. Certo? O que vai acontecer? Quanto é que vai dar isso aqui, pessoal? O que vocês acham? Porque esse termo aqui vai dar 0. Certo? Os acima de o nzão maiúsculo mais 1, mais 2, mais 3, também vão ser 0. O que vai sobrar aqui? Só aquele termo do somatório. Vai ficar assim, soma de k indo de 0 até, aqui é n menos 1, já está, nzão menos 1, acho que não preciso disso, p, n menos k, alfa mais k, mais q, n menos k,
né? E aqui o meu AK. Só que isso aqui tudo multiplicando o quê? Aquele termo que está ali. X menos x0 elevado a alfa 2 mais n menos 2. Certo? E por que isso me ajuda? Eu tenho esse cara aqui, que é a função que eu obtenho substituindo a segunda raiz, e aqui é a solução que eu obtenho substituindo, calculando a derivada em relação a alfa primeiro e depois substituindo a primeira raiz. Eu tenho duas funções diferentes que satisfazem equações similares. Certo? O que eu posso fazer? Lembra, essa função ela vai ser esse cara aqui é a função do ANzão, porque eu usei o ANzão para encontrar o nzão mais 1, o nzão mais 2, assim por diante. Então, tem uma constante livre aqui dentro ainda, tá certo? Só que tem essa constante livre aqui também. Certo? Então está resolvido. Eu falo que A0 vezes n é igual a isso aqui. Isso aqui é igual a nzão a 0. Se eu faço isso, eu faço o seguinte. Eu pego agora, deixa eu ver a ordem que eu escolhi aqui. Cadê você? Cara, onde é que eu cheguei nisso? Tá, bom, eu não botei aqui. Então, eu posso pegar o seguinte, LP de dy. Agora eu não lembro se a gente define esse menos esse ou esse menos esse, mas tanto faz, tá? Então, d alfa, tomando alfa 1, menos y de alfa 2 e x. Isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Se esse lado direito é igual ao lado direito, eu tenho duas soluções da mesma equação heterogênea. Se eu subtraio a solução de duas soluções diferentes da mesma equação heterogênea, eu tenho uma solução da homogênea. Então isso aqui é igual a 0, porque isso menos isso é igual a 0. Tá certo? Então esse é o caso mais complicado, porque envolve mais passos. Tá certo? Mas ele, de certa forma, não é muito diferente do caso da solução da raiz repetida. Na verdade, a raiz repetida é um caso particular disso aqui. Tá certo? Porque é o caso em que nzão é igual a 0. A raiz repetida é basicamente dizer que o seu n maiúsculo é igual a 0. Então, se você aprender a fazer isso aqui, você resolve todos os casos adicionais. Tá certo? Porque aí, bom, aí você não tem mais essa... Você não precisa fazer essa escolha e está tudo resolvido. Então, pessoal, esse caso aqui isso aqui é a solução 2 para o caso 2BI. Tá certo? Alguma dúvida? Só ver o caso que eu tenho como exemplo aqui para a gente... Tá. Isso aqui eu já fiz. Esse a gente acabou de mostrar. Nossa, tá. Então vamos resolver então o caso da ordem inteira, tá? Como é que fica se eu colocar... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Tá. Eu tenho que o meu AN de alfa, isso aqui a gente já viu algumas vezes, então eu vou só reescrever aqui. Esse cara aqui é o A0, aqui vai ficar 4 elevado a M, aqui vai ficar alfa menos mi sobre 2, mais 1, m, alfa mais mi sobre 2, mais 1, m.
certo? Então vamos pegar o caso de Frobenius de novo e vamos pegar o caso de Frobenius, o caso da Bessel modificada de novo e vamos ver o que vai acontecer aqui quando nós tomarmos o nosso Ni igual a 2. Certo? O nosso Ni igual a 2 é o caso problemático que eu tinha mostrado aqui, justamente porque a gente tinha 2 Ni ali, 2 Ni é par, então a gente tá com o caso mais complicado. Certo? Ok. A gente vai ter aqui P0. Aqui eu estou só lembrando o que a gente tinha visto antes, tá? O P0 igual a 1, o Pn maior que 0 igual a 0, tá certo? O nosso Q0 igual a menos 2, menos 2 ao quadrado, né? Lembra, aqui era menos Ni quadrado, tá? E aí eu estou fazendo o caso do Ni igual a 2, então fica menos 4, basicamente. A gente tem o Q1 igual a 0 e a gente tem o Q2 igual a menos 1 e o Q N maior que 2 igual a 0. Tá certo? Então, aqui quando a gente fizer, quando nós colocarmos esse negócio aqui, vai ficar assim, o π de alfa mais m. Para a gente não confundir, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo que a gente vai ter duas séries de Frobenius? A gente vai ter essa série de Frobenius que a gente vai usar para calcular a derivada e a série de Frobenius que a gente vai usar para calcular a função na segunda raiz. Eu vou escolher essa aqui para ser C em vez de A, só para a gente não confundir os coeficientes, certo? Vão ser diferentes. Então vai ficar assim, esse cara aqui, Cm igual a Cm menos 2. Tá certo? Bom, isso aqui é a série de recursão que eu vou resolver, certo? A gente sabe que o C0 é arbitrário e o nosso problema agora vai dar em qual C, em qual M aqui. Exatamente. Então eu vou ter aqui π, eu vou ter o π menos 2, espera aí, só um segundo. Isso. Se eu começar na segunda raiz, deixa eu só ver como é que eu vou fazer isso aqui. Né? Só para lembrar, pessoal, alfa 1 igual a 2 e alfa 2 igual a menos 2. A segunda raiz é menos 2, tá? Então eu vou ter aqui π menos 2 mais 2, tá certo? C2 igual a C0. Então, essa parte que eu consigo resolver. E o próximo passo que eu vou dar, que eu vou ter problemas, é quando eu pegar aqui o meu π de menos 4, menos 2 mais 4, C4 igual a C2. Tá certo? Esse cara aqui vai dar 0, certo? E vai aparecer o meu C2 livre. Isso aqui é o equivalente a isso aqui. Tá certo? Então veja, quando eu aplico o meu operador diferencial na segunda raiz, então eu estou aplicando aqui o operador diferencial na segunda raiz, tá certo? Eu vou resolvendo, aí eu peguei um caso de baixa ordem para a gente poder ver explicitamente o que vai acontecer. Então eu vou resolvendo, nesse caso em particular, eu resolvo uma equação, que é essa aqui. Eu encontro que é o meu C2 em termos do C0. Quando eu tento passar para o próximo termo par, porque lembra, os ímpares são todos zeros, quando eu tento passar para o próximo termo par, eu encontro o meu C4 aqui. Mas o C4 vem multiplicado pelo π de menos 2 mais 4. Só que menos 2 mais 4 é 2 e π de 2 é 0, porque as raízes são 2 e menos 2. Tá certo? Então, o que vai sobrar aqui, aquele meu somatório, que aqui pode ser abstrato, difícil de ver, porque a gente não sabe quem são os P's, né, e os Q's, porque aqui é o caso geral. Naquele caso é simplesmente C2 aqui. Então vai aparecer C2 multiplicando isso aqui. Tá certo? Que é aquela potência que a gente vai escrever agora ali. Certo?
Então, como é que fica aqui esse cara aqui? LP de y, vamos botar aqui de menos 2 e x. Como é que fica, pessoal? Fica esse cara aqui, que a gente acabou de ver quem é. Né? Vai ficar C2 x elevado à segunda raiz, que é menos 2 mais 4 menos 2, que vai ser simplesmente C2, nesse caso. Certo? E agora esse cara aqui, como é que fica? Né? Esse caso vai ficar assim. LP de dy de alfa, tomando em alfa igual a 2, não em alfa igual a menos 2, alfa igual a 2, é alfa na raiz maior, primeiro. Primeiro não, nesse estágio, certo? Isso aqui vai ser quanto, pessoal? É só olhar para lá. Fica 4, a 0, x, aí vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar menos 2 mais 4 menos 2. Então, vai ser elevado aqui menos 2 mais 4 menos 2. O que eu preciso fazer para resolver o meu problema, então? É escolher A0 igual a C2 sobre 4 e calcular a subtração desses dois caras. Deixa eu ver só como definir. Então, eu vou definir minha solução 2 como sendo dy de alfa em alfa 1 menos y de alfa 2 e x. E meu problema está resolvido. Tá certo? Então, se eu pedir para vocês numa prova, se passar na lista de exercício, é esse tipo de coisa que vocês precisam ser capazes de fazer, certo? Porque uma vez sabendo fazer isso aqui, vocês sabem colocar isso aqui no computador e encontrar as soluções. Então, ficou... Eu só não entendi de onde veio o 4 aqui. O 4 veio daqui, ó. Esse cara é derivado do polinômio... Você derivou em relação a alfa e o n virou 4. Não, veja. Se eu pego esse cara aqui sem a derivada, aqui fica polinômio indicial a 0 e a alfa 1, né? Deixa eu escrever de novo aqui. Se eu pego esse cara aqui, LP de y, agora alfa livre e x, aqui vai ficar A0, π de alfa, e aí x menos x0 elevado a alfa menos 2. Certo? Se eu derivar esse cara aqui, se eu derivar dos dois lados em relação a alfa, vai aparecer a derivada desse cara aqui. A derivada desse cara vai ficar dπ de alfa, né? Esse negócio aqui foi a continha que eu fiz, vai ficar alfa menos alfa 1 mais alfa menos alfa 2. Se eu tomar esse cara aqui em alfa 1, isso aqui dá 0, e esse cara fica alfa 1 menos alfa 2. Alfa 1 menos alfa 2, por definição, é n. Né? Então, a derivada desse cara em relação a alfa, tomado em alfa 1, dá n. Por isso que deu n aqui. E para o caso particular que a gente está estudando, o n é igual a alfa 1 menos alfa 2, que é igual a 4. Tá certo? Que é a diferença que dá aqui, quando o nzão, quando eu pego a raiz menor mais nzão, que daí a gente tem um problema. Que dá o C2, que é um exemplo concreto do caso geral que eu coloquei aqui para vocês. Beleza? Nada. Ok? Pessoal, eu sei que é bastante coisa, bastante técnico, às vezes a gente tem dificuldade de ver, mas assim, é um exercício interessante para vocês treinarem, sabe, o raciocínio matemático e
e ganharem, digamos, massa muscular aí para esse tipo de conta, certo? E agora a gente pode começar a ver coisas mais físicas, porque eu acho que pode ajudar a complementar o interesse de vocês aí. Bom, deixa eu ver, a gente tem 15 minutos, eu vou falar das funções de Bessel mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, a diferença das funções de Bessel para as modificadas é basicamente agora que meu y duas linhas mais 1 sobre x y' mais 1 menos ni quadrado sobre x quadrado y igual a zero, certo? Então a diferença está no sinal aqui, tá? Como eu falei para vocês, se você bota um i aí, muda o sinal desse, muda o sinal desse, muda o sinal desse. Mas é uma coisa que mudar, mas esse aqui é o cara que não muda de sinal, tá certo? Então, se você multiplica todo mundo por menos 1, muda o sinal aqui, tá? É a diferença do Bessel para Bessel modificada. Então, a gente vai encontrar que a solução de Bessel de ordem ni vai ser igual a somatório de n indo de 0 até infinito de... Eu vou escrever num formato aqui e aí eu já vou explicar para vocês. Deixa eu botar aqui do lado de fora. X sobre 2 elevado a ni, somatório de n igual a 0 até infinito, de 1 dividido por n fatorial, gama, mais 1, e aqui menos x ao quadrado sobre 4 elevado a n, tá certo? Então, pessoal, a diferença aqui é a seguinte. Lembra que eu falei para vocês que vocês têm aqui fatorial crescente de x mais... deixa eu começar aqui da função gama, né? Eu mostrei para vocês que gama de x é igual a x... Não, é x mais 1 aqui. É gama de x gama de x. Só checar se é isso mesmo. Se eu estou esquecendo algum mais 1 aqui em algum lugar, peraí. Não. Onde é que eu botei isso? Eu acho que é isso mesmo, mas eu só preciso checar para não errar. Ué, cara, onde é que eu botei esse negócio? Ah, acho que está na outra. Tá, é isso mesmo. Tá. Então, por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Porque a gente tinha demonstrado lá atrás que esse negócio aqui, ó, você vê que apareceu x, gama x. Se eu continuar usando essa propriedade aqui, eu vou ter o seguinte, x... deixa eu fazer assim. Né? Eu sei esse negócio aqui é x, gama, x. Então, se eu começar com gama de x mais n, isso aqui vai ser x mais n menos 1, gama x mais n menos 1. Vocês concordam? Mas eu posso continuar. Isso aqui vai ficar x mais n menos 1, x mais n menos 2, gama de x mais n menos 2. Certo? Pessoal, eu aplico essa propriedade aqui iterativamente. O que acontece se eu for até o meu 2 ficar igual a n? Vai ficar assim. X fatorial crescente n, gama de x. Certo? Por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Porque
a definição formal dos livros da função de Bessel vai ser em termos da função gama aqui, tá certo? Então, quando vocês procurarem no livro, vocês vão encontrar a função gama, aí vocês falam, pô, mas o professor mostrou pra gente que era em termos da função do fatorial crescente, tá? Mas por quê? Então, basicamente, você pode reescrever isso aqui, gama de n mais 1, de ni mais 1, n, como sendo o fatorial crescente de ni mais 1, n, vezes, né, o gama de ni mais 1. Certo? Então, se você substituir aqui, ó, esse cara por isso aqui, você vai ter o fatorial crescente que a gente tinha calculado antes, tá certo? Mas você tem esse termo extra aqui, que é uma normalização, tá certo? Em alguns contextos é mais conveniente ter essa normalização, mas em outros contextos a normalização pode ser muito problemática. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma função gama de ordem muito alta, então, desculpa, uma função de Bessel de ordem alta, tipo ordem 30, aqui vai aparecer uma coisa tipo fatorial de 30. Fatorial de 30 é ruim de representar numericamente no computador, certo? Então, em algumas situações você vai ter a função de Bessel assim, em outras situações a função de Bessel normalizada por uma gama dessa aqui, para que não tenha um fator muito grande aqui multiplicando ela, certo? A gente vai voltar depois para usar as funções de Bessel para resolver problemas, tá? Então, as funções de Bessel, cada uma daquelas técnicas de solução de Frobenius vai estar associada a tipos de elementos geométricos na qual essas funções são importantes. Então, a função de Bessel, assim, vai estar associada a coisas cilíndricas, as funções de Bessel esféricas, que vão ser uma modificação simples disso aqui, vão ser em decomposições esféricas, né? E esses dois casos são bastante importantes na física. Okay? O próximo problema que a gente vai usar, que a gente vai resolver, é o complementar a função de Bessel. Então, quando a gente estiver resolvendo problemas esféricos, a gente vai cair muito nos polinômios de Legendre, certo? Os polinômios de Legendre eles vão ter várias características interessantes e importantes para a gente conseguir resolver problemas harmônicos, né? Ele, no caso, a função de Legendre, deixa eu ver se eu estou com isso. As equações vão ser as seguintes. Y duas linhas, menos 2x, 1 menos x quadrado, y' mais lambda mais 1 dividido por 1 menos x quadrado y igual a 0. Então, esse aqui vão ser as funções, e vocês podem perceber que eu estou usando o termo funções e polinômios, tá? E vocês vão ver que existem os dois casos, eles são bastante diferentes e importantes. Tá certo? E aí eu pergunto para vocês, se eu pedir para vocês classificarem os pontos dessa equação, né, dada toda a reta real, o que vocês acham? Quais são os pontos relevantes aí? Que tipo de ponto a gente tem? Temos um polinômio não analítico. Você tem funções não analíticas aqui e ali. Mas é suficientemente não analítico para não ser nem um ponto singular regular, ou ainda é um ponto singular regular? Eu acho que não é singular regular, porque parece um tipo quadrático. Mas, bom, primeiro que o problema dá em 1 e menos 1, né? Só que você pode sempre fazer o truque de 1 menos x quadrado é igual a 1 menos x e 1 mais x. Então ele aparentemente tem um polo quadrático, mas na verdade o polo é simples. Ele tem um polo simples em 1 e um polo simples em menos 1. Então esse termo aqui, ele diverge com um polo simples. E esse também diverge com um polo simples. E a gente sabe que esse pode divergir no máximo com um polo simples e esse aqui no máximo com um polo quadrático. E como esse cara só diverge com um polo simples, ele está seguro também.
Então, esses pontos aqui são pontos singular, né? Cada um deles é um ponto singular regular. E os outros pontos? São todos ordinários, né? Exceto por esses dois, todos os outros pontos são ordinários. E a gente não tem problema nenhum, certo? Qual é a grande diferença desse caso aqui para esse caso aqui, pessoal? Isso vai ser uma diferença bastante complicadora para a gente. A gente tem que encontrar o nosso P redondinho, né, e o nosso Q redondinho. Então a gente multiplica esse cara por x e a gente multiplica esse cara por x quadrado. Quando a gente faz isso, essa função fica bem simples, é simplesmente uma constante, igual a 1, e essa função fica uma coisa tipo x quadrado menos ni quadrado, que também é simples. Quando eu multiplicar esse cara aqui, né, se eu quiser definir o meu pzinho com o meu ponto 1, eu vou ter que pegar esse cara, vai ser assim, ó, x menos 1 vezes menos 2x dividido por 1 menos x quadrado. Tá certo? Não é o fim do mundo, mas quando você fizer essa multiplicação aqui, você ainda vai ter um termo de 1 menos x aqui no denominador, 1 mais x no denominador. Tá certo? 1 mais x não divergem para x igual a 1, mas também não é trivial quando você expandir em série de potência. Então, todos os PIs aqui, todos os coeficientes da expansão de P vão ser diferentes de zero. Todos não, mas a maior parte deles vão ser diferentes de zero. E o Q é a mesma coisa. Então, aqueles somatórios que geralmente ficavam mais simples, porque o somatório do lado direito soma sobre todos os P's e Q's, né? Aqueles somatórios que ficavam simples agora vão ser bem mais complicados. E a gente vai precisar de truques novos para lidar com eles. Certo? E eles vão explicar para vocês por que o momento angular é lambda vezes lambda mais 1 e não simplesmente lambda ou lambda quadrado ou lambda ao cubo, tá certo? E aquilo ali, pessoal, é mensurável, tá? O fato de que tem que aparecer lambda vezes lambda mais 1 aqui, que eu vou explicar para vocês, tem que ser assim, porque senão não funciona, é uma coisa que vocês vão no laboratório e vão medir e vai ser verdade, tá certo? E isso aqui também explica por que na mecânica quântica sempre tem mais momento angular total do que momento angular numa certa direção. Ou seja, você mede o momento angular total de um objeto na mecânica quântica e depois você tenta encontrar, porque você pensa, né? O objeto está girando nesse eixo aqui. Então o momento angular está nesse plano. Vou medir o momento angular aqui. Aí você mede, aí você encontra tanto. Agora o total. Agora eu vou medir só ele, só nesse plano. Aí você encontra sempre uma quantidade menor. Tem sempre menos momento angular numa direção particular do que o momento angular total. O que parece uma contradição. Tá certo? Mas tem a ver com o fato de que os operadores de rotação não comutam e eles não podem ser determinados simultaneamente, então o princípio de incerteza de Heisenberg faz com que esse problema aconteça. Mas o problema, ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que o princípio de incerteza de Heisenberg associado aos operadores de rotação estão associados ao alto valor dessa função ter essa característica especial que a gente vai conseguir explicar simplesmente usando o método de Frobenius. Tá certo? Estou querendo que vocês entendam que isso aqui não é simplesmente uma série de fatos matemáticos, tá? Existe muita física importante que vai sair desse negócio. A gente tem que aceitar um pouco a dificuldade agora técnica para a gente começar a chegar na parte interessante. Beleza? Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida? Você consegue dar um exemplo de problema físico que a gente resolve com as funções divergentes? Quando você vai resolver esse problema aqui, de x, y, z igual a zero, você vai expandir esse cara, você vai falar que y vai ser igual ao somatório de L e M de o que a gente chama de harmônicos esféricos aqui, de θ e φ. Você vai expandir numa base de funções de θ e φ, que são as mesmas funções x, y, z, só que em coordenadas esféricas. Esses caras aqui são os polinomios de Legendre. Ou seja, essa decomposição de funções na casca da esfera são os polinomios de Legendre. Então, por exemplo, quando você vai para a cosmologia, que você observa o céu, as imagens das estrelas são decompostas na casca da esfera. Agora, você pode falar, mas o que interessa a cosmologia? Né? Mas quando você faz uma medida de
de uma tomografia de alguém no hospital, a informação que você está recebendo da tomografia é de uma onda esférica que está saindo de dentro do corpo da pessoa. Você irradia a pessoa, aquela luz vem para você, você observa numa casca esférica e a partir dessa observação você faz decomposições e reconstrói a imagem que está dentro da pessoa, daquilo que você está medindo dentro da pessoa. Então, o pessoal que faz medida de geologia usando explosões, né? Você faz explosões na superfície do oceano, vê como é que a onda sonora rebate no fundo do oceano e reconstrói como é que é a geologia do fundo do oceano para saber se tem petróleo ou não, vai usar a propagação de ondas esféricas também. Porque basicamente qualquer coisa que bata num ponto e aquele ponto de alguma maneira reverbere aquela vibração, vai sempre sair de forma esférica. E qualquer coisa que sai de forma esférica depende de funções dos harmônicos esféricos, e os harmônicos esféricos são basicamente esse cara aqui. Certo? Quando você faz a coisa tridimensional e divide as 3 dimensões, uma das equações que você encontra é a equação do polinômio de Legendre. Certo? Então, assim, é central para a decomposição de funções em geral.